começar. Que tema que você quer abordar hoje? Podemos começar com energia. Que tipo de energia que você quer falar? Bom, posso começar a falar? Pode. Bom, nós estamos com uma alta de preço de petróleo brutal, né? Chegou a $140 por barril, agora baixou um pouquinho. E nós temos um presidente tão boçal, não vejo outro termo, que ele não entende como essas coisas funcionam e quer que a Petrobras abaixe o preço na marra. Uma outra iluminada, que foi a Dilma Rousseff, resolveu que se a Petrobras não aumentasse o preço da gasolina, a inflação no Brasil cairia. E o que aconteceu? Quase quebrou a Petrobras. Porque, evidentemente, que se você deixa o preço da Petrobras fixo, independente do custo do petróleo que vem lá de fora, chega uma hora que quebra a empresa, não tem como não quebrar. E a Dilma Rousseff foi até o último momento, né? Agora, não é privilégio dela, porque nós precisamos lembrar que o PT, a turma do Lula, quase quebrou a Petrobras por causa dos roubos. Vocês lembram que tinha, na Odebrecht, tinha um departamento de propina, porque a propina era tão espalhada, tão complicada, que se não houvesse um rigor gerencial, administrativo direto sobre as propinas, ninguém conseguiria tomar conta daquilo, que era o Brasil inteiro. Depois descobrimos que na América Latina também, propina para todo mundo para dar serviço para a Odebrecht, que se tornou uma das maiores empreiteiras do mundo. Hoje, por incrível que pareça, se o Brasil quiser fazer uma hidrelétrica, eu acho que tem que comprar da China, porque todas as empreiteiras brasileiras foram jogadas no inferno, não tem mais condição de produzir nada, né? Mas então eu estava falando do negócio do petróleo, né? Porque, sei lá, quando você pega o governo do Lula e mais o do Bolsonaro, é uma série de mentiras, de mal-entendidos, de achismos, né? Onde os comandantes da nação estão no mesmo nível dos eleitores, né? Outro dia alguém me falou, sabe como é que uma pessoa que eu conheço disse que ia votar no Bolsonaro? Por que você vai votar no Bolsonaro? Resposta, diz que ele é bom, né? Esse é o nível de discussão política que nós temos aqui. Tamanha ignorância que também advém do governo não usar direito às verbas da educação e da saúde. Porque o que todo mundo sabe é que as verbas da saúde no Brasil são maiores do que muitos países. Mas como é que vai? Aonde chega? Né? Mesma coisa da educação. O Brasil tem muito dinheiro, arrecada uma barbaridade, tem algum dos maiores impostos do mundo, tem um povo trabalhador, tem um povo que paga, né? Muito mais do que os ricos. E, enfim. Mas eu comecei de outro jeito. Eu comecei falando que o Brasil tem essa crise de petróleo, sendo que, vocês lembram que o Lula anunciou a nossa autossuficiência em petróleo faz alguns anos já. Todo mundo deve lembrar disso, porque fez um esparrame, gastou dinheiro, publicidade e tudo. Com a mão, né, a mão suja de graxa, a Dilma, que era a ministra do desenvolvimento lá, com a mão suja também de petróleo. Porque a história do petróleo é o seguinte, o Brasil tem petróleo pesado e que não serve para fazer gasolina. É isso aí, falando de uma maneira ampla, porque a refinaria para esse petróleo do Brasil tem que ser diferente. Então, o que o Brasil faz? Exporta esse petróleo pesado e importa o petróleo que serve para usar
na gasolina, por exemplo, no diesel. E quando o Lula declarou que nós éramos autossuficientes, é pelo número de barris por dia que o Brasil gasta em relação ao que produz, sem levar em conta que tipo de petróleo consome e que tipo de petróleo produz. Então começa aí a mentirada, né? Então, quando sobe o petróleo lá fora, e nós temos a famosa Petrobras, que é uma maravilha, assim, uma empresa estatal gigantesca, a maior empresa do Brasil. É uma maravilha que essa empresa seja brasileira, né? Em vez de você botar aqui dentro os estrangeiros que seguramente vão tirar proveito da nossa riqueza. Mas do jeito que os governantes usam a Petrobras, ela sempre dá um puta prejuízo para o Brasil. Por exemplo, as refinarias. Por que o Brasil não consegue refinar o petróleo todo que precisa? Porque o Lula resolveu fazer média com os países chamados socialistas, né? Por exemplo, chamou o Hugo Chávez da Venezuela para fazer uma refinaria de petróleo grande aqui no Brasil. O Hugo Chávez veio, não pôs nenhum dinheiro, o Lula pôs todo o dinheiro, mas depois eles ficaram com direito à metade, etc. e tal. Depois entrou aquele rolo na Venezuela, resultado. Gastamos uma fortuna, fizemos começamos a construção de uma refinaria de petróleo com a Venezuela, que não resultou em nada, está aí parada. Assim como uma outra refinaria que o Brasil fez, também por motivos políticos, era sei lá onde, em Pernambuco, também botou mas é bilhão de reais e também não funcionou. Então, por tudo isso, e a Dilma também, não sei se vocês lembram, comprou uma refinaria toda enferrujada americana, por um preço absurdo, não sei quantos bilhões de dólares, depois foi obrigada a vender por muito menos que era o valor real que ela tinha. Então, só isso que eu falei aqui, você vê que se torna inviável o problema do petróleo no Brasil, sendo que nós temos petróleo, nós temos refinaria, nós temos a Petrobras. No entanto, cada governo que entra tem uma cabeça, geralmente, não entendendo nada, porque vamos dizer que não houvesse a Petrobras. Fosse a Shell que estivesse no lugar da Petrobras. A Shell, por acaso, está no Brasil, mas eu digo, com os poderes da Petrobras. Você acha que algum governante ia lá chegar para a Shell e falar: abaixa aí o preço da gasolina que está muito caro para o povo? É uma empresa, uma sociedade anônima com sócio, cuja função principal é dar lucro para a empresa. A empresa tem que ter lucro para sobreviver, para investir, não sei o quê. Você não pode chegar e falar: não, agora vocês são uma instituição de caridade, vamos ajudar o povo, baixa o preço, lá fora está alto, e em pouco tempo quebra. Coisa que a Dilma nunca entendeu e que o Bolsonaro nunca entenderá. Agora, isso nós estamos falando de petróleo, que é um tipo de energia que está obsoleta. Todo mundo está falando que o petróleo vai acabar e que os carros elétricos, por exemplo, vão substituir tudo isso. Agora, pensa um pouquinho. A distribuição do petróleo é uma das coisas mais bem feitas que tem no mundo, porque se você tem um carro, praticamente em qualquer estrada do mundo que você esteja, você consegue abastecer o teu carro. Uma gasolina que vem lá da Arábia Saudita, refina ou já vem refinada. Aí você tem um sistema de postos distribuídos entre várias empresas concorrentes, de tal maneira que sempre que você sai com o teu carro, você sabe que você não vai ficar na estrada sem gasolina. Que tem muitos postos, você pode até escolher onde você vai parar. Já no carro elétrico, isso aí tem que ser feito. Já pensou nisso? Tem que ser feito inteiramente. Para você poder um dia dizer: não, eu vou pegar esse carro, vou até Pernambuco e eu sei que a minha bateria vai ser abastecida. Porque haverá postos como é que chama? Abastecimento de energia para carregar minhas baterias em todas as cidades. Então veja só a complexidade da coisa. Por isso que os ecologistas, quando falam
esse negócio que não tem que acabar com o petróleo e tal. A mesma coisa com a energia nuclear. Vamos falar da Alemanha um pouquinho. A Alemanha hoje tem uma dependência brutal do gás da Rússia. Com essa guerra ficou claro isso aí. E por que aconteceu isso? Porque a Angela Merkel e seus ministros, em boa hora, resolveram acabar com a energia nuclear na Rússia, que também é uma energia, digamos assim, não muito saudável sob o ponto de vista das consequências que pode ter uma usina nuclear com problemas, né? Você vê Chernobyl, aquela outra do Japão, quando dá problema mesmo. E uma energia nuclear, uma reação nuclear, é uma coisa que continua para sempre. Você não consegue parar. Então, mesmo lá em Chernobyl, o que o ser humano tão inteligente faz? Ele produz uma placa pesadíssima de concreto, presta atenção, põe em cima daquilo e deixa lá, porque não tem como parar a reação nuclear. O que você acha disso, né? Então, eu voltando à Rússia, eles proibiram, e realmente, como tudo que o alemão faz, prometeu, fez. Acabou com as usinas nucleares. E, para compensar, enquanto eles não têm ainda energia renovável e tal, eles começaram a comprar gás da Rússia. E ficaram numa dependência de gás da Rússia de mais de 50%. Agora tem uma guerra como essa, que o Putin resolveu fazer gracinha, e o único cara que está apavorado, não mexe com o Putin, então, é esse Olaf aí, que é o substituto da Angela Merkel. Por quê? Porque se o Putin resolver fechar o abastecimento do gás para a Alemanha, todo mundo que está lá não tem mais aquecimento, por exemplo, no inverno. Simplesmente porque as usinas nucleares estão desligadas e não teve ainda tempo de fazer energia solar, energia eólica, sei lá, que tipo de energia a mais. Agora vamos voltar um pouquinho para o Brasil, né? O que o Brasil tem em matéria de energia? Um privilégio absurdo. Por quê? Porque nós temos rios caudalosos. Então nós podemos fazer represas. E uma hidrelétrica é um negócio que você faz um aporte de dinheiro financiado e você sabe que depois de 30, 40 ou 50 anos você pagou a sua conta inteirinha e a hidrelétrica continua funcionando, e não para, e não tem sujeira, e não tem nada. Pode ter uma coisa melhor do que isso? Não, nem energia eólica, né? A energia elétrica energia de água, né? Energia hidráulica, é a perfeita, é a que nós temos. Até que começou a acontecer de uns anos para cá. Começaram a pintar os ecologistas de plantão. E começaram a reclamar muito que uma usina hidrelétrica, para funcionar, como é que faz? Você tem que inundar uma área para fazer um puta reservatório, para você poder regular a vazão do rio, tá certo? E movimentar as turbinas, esteja chovendo ou usando o reservatório na hora da seca. O que os ecologistas fizeram tanta força que conseguiram convencer o governo a fazer? Não pode mais ter reserva de água, como teve em Itaipu, como teve naquela hidrelétrica lá do Nordeste. Enfim, todas as hidrelétricas grandes, no estado de São Paulo tem várias. Você tem um reservatório e aí você tem energia elétrica para sempre, né? Então, tanto fizeram que não pode ter reservatório. Você tem que fazer a fio d'água, ou seja, quando estiver chovendo, tiver água, a energia, a turbina, uma turbina especial chamada turbina bulbo, vai funcionar. Mas quando para de chover, para, porque nós não queremos fazer uma reserva. Então, nós temos no Brasil as condições ideais. Tem os rios. Os rios, muitos são enormes em regiões remotas. Então, você pode, evidentemente, fazer um reservatório. Vai inundar um pouco da floresta, vai ter que mudar, eventualmente, uma população de lugar, né, como é esse Belo Monte. Mas não adianta, Belo Monte foi feito como? Foi feito do mesmo jeito. Só fio d'água. Belo Monte só funciona se estiver chovendo. Olha uma coisa, então o que acontece? Belo Monte poderia ser a segunda maior hidrelétrica do Brasil.
não se tivesse o reservatório. Não, fizeram sem reservatório. Então ele praticamente se joga fora aquele tamanho de energia que o Brasil tem. E o que o Brasil vai fazer? Energia nuclear? Pelo amor de Deus. Tem Angra dos Reis já duas, estão querendo fazer a terceira, mas o nosso negócio é hidrelétrica. E é claro, também energia solar, que o Brasil tem um sol maravilhoso. Energia eólica que você pensa, por exemplo, no Nordeste, tem uma brisa que até o turista que vai lá fica incomodado, porque não para nunca, né? Então, esses problemas tudo do Brasil, geralmente, são pela burrice, pela estupidez de um governo que supostamente é de esquerda, então não pode ter reservatório, não? Que vai prejudicar meia dúzia de moradores. Depois passa o de direita, esse governo do Bolsonaro não tem um único planejamento de nada. É na base do achei. E o que eu faço para ser reeleito? Reeleição, que é a maldição que o Fernando Henrique Cardoso deixou para nós. Ele fez uma coisa muito feia, não foi ele, foi mais o Sérgio Mota que fez, o assessor dele. O que foi feio? Que ele fez a reeleição valendo para ele. Quer dizer, o presidente da República está no cargo e fala, bom, vamos fazer a reeleição. O normal, eticamente, seria a partir do próximo. Evidentemente que não a partir de mim mesmo. Fernando Henrique fez a partir de si mesmo. Mas ele é tão imperial que ele esqueceu que na hora que o presidente fosse reeleito, seria reeleito o governador e seriam reeleitos os prefeitos de todos os municípios do Brasil, que são quantos? 5 mil, não é? Algo assim. Então, você repara que todos esses arranjos políticos que se faz a toda hora, nunca é pensando no Brasil, né? Eu estava lendo agora mesmo o negócio dos salários dessa turma do judiciário e tal. Tem cara ganhando 400 mil por mês, outro ganha 300. O país tem 20 milhões de pessoas com fome. Gente, presta atenção. Quer dizer, isso tudo, você tem um país onde que tem uma língua só, não tem dialeto, não tem nenhuma racha, não tem terremoto, é inacreditável, não tem tsunami, né? Tem uma terra maravilhosa, nós somos os maiores produtores de alimento do mundo e consegue ter 20 milhões de pessoas com fome. É o retrato do que é o político brasileiro. E coitadinho do eleitor brasileiro também, né? Porque ele vai na base do, eu vou votar em quem? Sei lá, me disseram que esse aí é bom. Não interessa o que ele tenha feito. Não tem a menor ideia do que está acontecendo. É um desastre para nós ter o Lula e o Bolsonaro concorrendo. Qualquer país minimamente esclarecido não ia. Eu já vou falar um pouquinho sobre o rombo que o PT deu. Ou esse energúmeno que é o Bolsonaro, que não tem a menor noção de nada, ele não sabe como é que se dirige um botequim. Se entrasse lá, seria falido, porque não tem noção de nada, né? Agora, sobre esse governo do Lula, o que eu estava pensando mesmo? Para um pouquinho.